Olá, eu me chamo Lucas e hoje eu vou apresentar um pouco do estado atual do meu projeto de conclusão de curso. Bom, o projeto gira em torno de algo voltado para a otimização de handover em rede de satélites LEO via aprendizado por reforço. Bom, para contextualizar, constelações de satélites LEO ou Low Earth Orbit são aqueles satélites que estão muito mais próximos da gente, no sentido de que, na questão de distância, né, e esses satélites eles são responsáveis por nos servir vários serviços, como um exemplo de internet, né, e um exemplo deles é a Starlink, né. Então, o fato desses satélites estarem mais próximos significa que eles precisam cobrir uma área muito maior, numa quantidade menor de tempo. Isso nos traz uma baixa latência, mas nos dá uma quantidade de handovers muito grande entre uma base na Terra com esse satélite, já que esses satélites fazem dezenas de voltas diariamente. Bom, e como a gente tenta resolver esse problema de handover? Já que uma estação terrestre ela pode ver diversos satélites ao mesmo tempo e escolher qual se conectar para que maximize essa eficiência. Para esse projeto, para a questão de simulação, vamos utilizar, né, num cenário de rede, o NS3 junto com o módulo do Hypatia. Esse módulo do Hypatia ele é uma extensão do NS3 que é responsável por fazer esse traçado de orbital de um satélite. Ele utiliza um critério base de menor elevação, então, dado uma base, assim que o satélite aparece nesse horizonte, né, é, que é que ele é meçado através do seu ângulo, ele realiza essa conexão. Tá? E aqui a gente vai utilizar o NS3 nesse sentido justamente para tentar é, criar esse cenário de rede, né? Para a gente verificar esse enlace de conexão entre a ground station e o satélite. A gente vai utilizar três critérios de comparação, né? O primeiro deles vai ser um pouco mais dummy, né? Que seria utilizando apenas a distância, né? Então, o satélite mais próximo vai ser aquele a ser preferível, né? Pela ground station. Um segundo vai utilizar uma heurística um pouco mais hierárquica, então ele não vai só utilizar a distância, mas algumas outras coisas como tempo de fila, latência de conexão, etc. E por último, a gente vai utilizar o algoritmo de aprendizado por reforço, onde ele vai, para esses rastros de órbitas, ele vai utilizar algumas informações, né, algumas features do nosso traço, nosso rastro de órbita, para selecionar o melhor candidato para a conexão. Aí entra alguns objetivos, né? Então a gente vai avaliar cada satélite visível por uma ground station e gerar um score para aquele satélite, né? Para isso a gente vai utilizar uma função, né, bem básica até, no sentido de aprendizado por reforço, que vai ser utilizar a largura de banda, a penalidade ao mudar de satélite, ou o custo por hop, e a carga, né? Então seria a penalidade por congestionamento. Cada uma dessas features, né, cada um desses parâmetros, ele vai levar em consideração uma série de outros parâmetros. Então a penalidade por congestionamento vai levar em consideração a latência, vai levar em consideração a carga do satélite, a porcentagem de uso e etc. Bom, agora eu vou mostrar um pouco como que está estruturado, né, todo esse projeto, para que a gente consiga entender de fato qual que é o pipeline de execução. Aqui. Primeiro de tudo, eu estou utilizando uma VM para fazer essas simulações com o NS3 e o Hypatia por questões de compatibilidade, já que eles funcionam numa versão anterior, tanto do compilador de C quanto da questão do Python. Então, utilizar um cenário isolado foi a melhor opção para a gente tentar isolar esses casos de possíveis erros, se caso compilado numa máquina que tivesse alguma diferença de versão, né? Bom, para cada experimento, a gente vai ter pelo menos dois conjuntos de informações muito importantes, que seria as informações das ground stations, né? Então, cada uma, né, dado o seu nome, a sua latitude e sua longitude, e os dados TLS, que são os dados que descrevem aquele satélite. Então, aqui a gente vai ter uma malha orbital de 25 órbitas e 25 satélites, totalizando 625 satélites
ao total, né, cobrindo toda a faixa do globo. E aqui a gente tem algumas informações sobre o satélite que vai ser utilizado para gerar todos os estados de conexão, certo? A gente utiliza esse código para fazer esse primeiro código para fazer a criação do cenário do Dynamic Scenario, né, que é o obtido. Para isso a gente está fazendo essa primeira simulação, uma simulação de 2 horas, com um intervalo de tempo a cada 1 minuto, certo? Aqui a gente tem todas as informações das ground stations e dos satélites. E esse código ele é responsável por nos gerar essas informações, os dados, né? Então ele gera essa descrição, né? Que são a maior distância do enlace, as informações das ground stations, né? As conexões entre elas, né? Entre os satélites. E por último, o estado dinâmico, né? Para cada instante de tempo a gente vai ter algumas informações de conexão, tanto dos estados para os satélites quanto para as ground stations e a largura de banda alocada em cada uma delas. Beleza? A partir daqui a gente inicializa uma etapa de experimentação com o NS3. Então, a gente vai ter esse primeiro script, onde ele vai gerar algumas informações das propriedades da simulação, né, gerando esses properties, gerando algumas pastas como logs e tal. E a partir daqui a gente roda o script com todas as informações que a gente pegou no estado dinâmico. A partir daqui, agora, a gente vai ter algumas outras informações, como alguns logs, né? Então, a gente nota que para essa simulação durou algo em torno de 5.350 segundos, ou mais ou menos 1 hora e meia, né? Para 625 satélites e 550 ground stations, né? E a partir daqui a gente utiliza, por último, dados logs do NS3, todas as informações que ele gerou. A gente utiliza esse script para poder gerar alguns headers, né, que seria todas as informações todas as informações dos experimentos, né? Então, aqui a gente tem alguns headers, né, que vão nos dar algumas informações das features, né, que a gente vai utilizar para a aprendizagem de máquina. Ela ficou bem grande, então para isso eu peguei um sample que basicamente nos dá o estado do tempo, né? Então a gente tem o primeiro a cada 60 segundos, né? Aqui a gente tem só 83 cenários, né? Então aqui, para cada ground station, a gente vai ter os satélites que estão visíveis, a distância de cada satélite, né? A elevação, algumas informações bem relevantes aqui seria a porcentagem do sinal que ele está captando, a largura de banda disponível, a utilização, isso aqui é muito importante também, algumas outras informações, número de conexões com outras ground stations também, então nota que os satélites vão ter conexões variáveis, alguns deles têm 16 conexões ao mesmo tempo, né? Então isso vai variar bastante. E isso impacta também na latência, e assim por diante, né? O número de satélites alternativos que ele consegue verificar ao redor, e assim também como dados de latitude e longitude, e aqui a visibilidade da ground station para o satélite. Então, todas essas informações estão sendo utilizadas para poder para poder criar esse algoritmo de aprendizado por reforço, assim como gerar essas baselines que a gente comentou anteriormente. Passando aqui agora rapidamente, essa aqui é o notebook um dos mais importantes, que seria aqui a gente está setando as baselines, né? Essa aqui baseada por distância, que é a primeira que a gente havia comentado. A segunda utilizando a heurística hierárquica, onde ele vai classificar o tempo de loss e utilizar algumas outras informações, como tempo médio de fila, estabilidade do sinal, número de satélites alternativos, para poder ranquear o melhor satélite possível para aquela posição, para aquela ground station. Por último, a gente vai ter o algoritmo de aprendizado por reforço, onde ele vai utilizar o estado, né, e esse estado ele vai levar várias features em consideração. Então, tempo para perda para aquele satélite, né, dado a angulação da ground station, a fila, a conexão em tempo, a estabilidade de sinal, número de satélites alternativos. Isso a gente gera as features, né, os componentes, para a gente poder treinar o modelo.
partir daqui a gente tem a etapa de treinamento. A gente está tendo 10 mil épocas por enquanto, mas essa parte aqui eu estou refinando, né, para tentar encontrar o melhor gradiente possível para poder treinar esses modelos. E a partir daqui que eu realizo, de fato, onde eu instancio o modelo e verifico todas as informações geradas e as suas escolhas. Então, por, por último, né, aqui estou na etapa de avaliação, onde, dado todas as informações, e aqui nota-se que para esse estado aqui, para essas 2 horas, a gente tem mais de 200 mil linhas, né? Então, para cada uma desses ground stations, a gente vai ter o satélite escolhido pela baseline 1, pelo segundo baseline, que é o hierárquico, e escolhido pelo algoritmo de aprendizado por reforço, certo? Agora, só para finalizar, para mostrar um pouco de forma visual como que ficou, aqui eu separei um recorte, né, da latitude e longitude do Brasil, né, aqui todas as ground stations que foram setadas e os satélites que estão passando naquele exato momento. Então, nota aqui que a gente tem, aqui a gente vai ver que vai ter esse comportamento, né, onde os satélites eles estão se movimentando. E para cada satélite vocês vão ver essas diversas linhas coloridas. Aqui, inicialmente, o tipo de algoritmo. Aqui não está incluído o algoritmo organizado por reforço. Mas a gente já tem essa linha verde é o algoritmo do baseline 1, né, que se baseia apenas na distância. O laranja é o baseado naquela heurística hierárquica, né, que leva em consideração mais de uma feature. E o azul é quando essa ground station seleciona aquele satélite baseado nos dois algoritmos, certo? Então aqui a gente tem uma noção um pouco mais visual de como que funciona essa conexão. E esses cinzas aqui são, dado que a ground station visualiza aquele satélite, mas ele não escolheu. Então, essa está sendo a forma como o projeto está encaminhando. Agora eu vou passar para a etapa mais de avaliações para verificar diferenças entre eles, a distância, se o efeito ping-pong está ocorrendo, né? Dado que um satélite ele está no céu, se ele está mudando diversas vezes ou se aquela ground station está mantendo ele por todo o horizonte. Então vou avaliar os 3 algoritmos nesse sentido, assim como outras ainda que estou pensando, né? E nesse sentido eu acredito que o projeto está bem encaminhado. Agora mesmo na etapa de avaliação e poder verificar e ver se a proposta desse algoritmo de aprendizado de máquina ele realmente é bem relevante em detrimento desse baseline. Então, esse é o projeto, né? E é isso.